Silvio Santos, antes de alcançar a posição de um dos homens mais ricos do país, carregava consigo um ensinamento valioso anotado em um papel. Essas três palavras, transmitidas por seu avô, tinham origem em um princípio ancestral da Cabala, capaz de alterar a maneira como o dinheiro flui na vida de uma pessoa. A descoberta desse detalhe ocorreu durante uma investigação aprofundada sobre a trajetória do apresentador, que iniciou sua carreira como vendedor ambulante de capas plásticas para documentos no Rio de Janeiro e construiu um patrimônio avaliado em bilhões. Ponto mais surpreendente e que esse método não está ligado a nenhuma crença religiosa específica. Ele pode ser aplicado por qualquer indivíduo, independentemente de sua fé, desde que esteja disposto a modificar três palavras na forma como se refere ao dinheiro. Bastam três palavras, 70 horas e 2 dias para começar a perceber mudanças significativas na vida financeira. Antes de considerar isso mais uma promessa sem fundamento, vale observar como o princípio funcionou não apenas para Silvio Santos, mas também para milhares de brasileiros que o colocaram em prática e obtiveram resultados concretos. A história que transformou a visão sobre prosperidade começa em 1946, quando um garoto de 12 anos chamado Senhor Abravanel, futuro Silvio Santos, estava sentado à mesa da cozinha de uma casa modesta no bairro da Lapa, o Rio. Sua família havia chegado da Grécia após fugir da Segunda Guerra Mundial. Seu pai, Alberto Abravanel, trabalhava como ourives, mas enfrentava dificuldades para manter o negócio no Brasil. Naquela noite, o avô de Silvio, um homem de baixa estatura chamado Izar, pegou um pedaço de papel e escreveu algo em hebraico. Depois, traduziu para o português e disse ao neto: guarde essas três palavras na memória, pois elas decidirão se você morrerá pobre ou rico. As palavras eram: eu sou o canal. Pode parecer simples demais, mas há um poder profundo por trás dessa ideia. Na tradição cabalística judaica, existe o conceito de Shefa, que representa o fluxo divino de abundância. Segundo a Cabala, a escassez não foi criada por Deus, mas sim a abundância infinita. O problema é que a maioria das pessoas, cerca de 93%, bloqueia esse fluxo sem perceber, usando palavras inadequadas. Por exemplo, ao olhar para uma conta bancária no vermelho e dizer estou quebrado ou não tenho dinheiro, ou ainda o dinheiro não chega a mim, a pessoa está, segundo a Cabala, se posicionando como um ponto final. Está afirmando que o dinheiro termina ali, com ela, e quando alguém se vê como destino, o fluxo se interrompe, como se fechasse uma torneira. Ao substituir essa mentalidade por eu sou o canal, a energia se transforma completamente. Um canal não retém, ele conduz. Recebe de um lado e distribui do outro, e justamente isso que gera o movimento de abundância. Para quem deseja conhecer outras estratégias milenares utilizadas pelos judeus na construção de riqueza, há um material disponível que aprofunda o tema. Silvio Santos aplicou esse princípio de maneira brilhante. Em 1958, quando assumiu o Bal da Felicidade, a empresa estava à beira da falência. O antigo proprietário, Manuel da Nóbrega, havia vendido milhares de carnes, mas não conseguia entregar os produtos prometidos. Os clientes estavam revoltados, processando e exigindo soluços. Qualquer pessoa em situação semelhante teria desistido, mas Silvio fez o contrário, assumiu todas as dívidas, mesmo sem ter recursos para quitá-las. Sua primeira atitude foi visitar cada cliente pessoalmente para entregar os produtos atrasados. Não enviou funcionários, não procurou desculpas, simplesmente cumpriu o prometido. Enquanto entregava as mercadorias, aproveitava para vender novos carnes. A postura impressionou tantos clientes que muitos compraram novamente. Em 6 meses, a situação se inverteu e o Bal da Felicidade se tornou uma fonte de lucro. Por quê? Porque Silvio entendeu o princípio do canal. O dinheiro que entrava era colocado em circulação. Pagava fornecedores, comprava novos produtos, contratava funcionários e expandia os negócios. O dinheiro não parava com ele, passava por ele e quanto mais circulava, mais chegava a ponto. Agora, é importante fazer uma reflexão sincera. Quando o dinheiro chega às suas mãos, seja por salário, renda extra ou uma venda, o que você faz? Guarda com medo de gastar? Pense em economizar tudo porque não sabe quando virá mais? Se a resposta for sim, há um bloqueio inconsciente no fluxo. Isso não significa que deva gastar de forma irresponsável, mas sim compreender um conceito chamado mazer, o dízimo judaico. Não se trata do dízimo religioso tradicional, mas de uma prática diferente. De tudo que se recebe, separa-se 10% para fazer circular em benefício de outras pessoas. Pode ser por meio de docos, investimentos em alguém ou apoio a um projeto. O essencial é declarar: não sou o dono final desse dinheiro, sou o administrador, sou o canal. Ao agir assim, o universo, Deus ou a energia da abundância, como preferir chamar, entende que a pessoa está preparada para receber mais, pois não retera, mas sim fará circular. Um caso que ilustra bem esse princípio envolve uma mulher de Belo Horizonte chamada Márcia, dona de casa, de 52 anos.
cuja vida financeira estava completamente desestruturada. Seu marido havia perdido o emprego e ela sobrevivia vendendo bolos, mas mal conseguia pagar as contas. A dívida chegava a 47 mil reais. Certo dia, assistiu a um vídeo sobre o conceito de canal e decidiu testá-lo, mesmo achando a ideia estranha. Quando recebeu os primeiros 300 reais pela venda de bolos, em vez de guardar tudo, separou 30 reais. Não tinha dinheiro sobrando, mas fez a separacal. Com esse valor, comprou uma cesta básica e entregou a uma vizinha em situação ainda mais difícil. Márcia confessou que sentiu um aperto no peito, pois também precisava, mas entregou assim mesmo. 7 dias depois, um conhecido lhe ofereceu um trabalho fixo em uma confeitaria com salário de R$ 2.500 mais comissão. Ela aceitou. 3 meses depois, ganhava R$ 4.200 por mês e já começava a quitar as dívidas. Hoje, 2 anos depois, e dona de sua própria confeitaria, fatura R$ 11 mil mensais e quitou todas as dívidas. Sua frase resume bem a Lical: quando segurei menos, chegou mais. No entanto, é necessário abordar também o outro lado da questão, pois há um erro comum que precisa ser evitado: título de eleitor e outros produtos nas ruas antes de consolidar seu primeiro grande negócio. Durante esse período, houve momentos em que os resultados não eram imediatos, mas ele persistiu, ajustando estratégias e mantendo o foco no processo, não apenas no resultado final. A ansiedade pela colheita imediata faz com que muitas pessoas abandonem iniciativas antes mesmo de permitirem que elas amadureçam. Na Cabala, a ideia de Sefirot reforça que cada etapa é necessária e cumpre uma função específica no fluxo da energia. Ignorar essa sequência ou tentar acelerá-la artificialmente pode comprometer todo o ciclo. O exemplo de Silvio Santos ilustra bem essa dinâmica. Ele não se tornou um empresário de sucesso da noite para o dia, mas construiu sua trajetória passo a passo, respeitando o tempo de cada fase. Outro ponto importante é a forma como se lida com os obstáculos durante esse processo. Muitas pessoas interpretam dificuldades como sinais de que algo está errado, quando, na verdade, elas podem ser parte natural do caminho. A Cabala ensina que os desafios não são únicos, mas oportunidades de crescimento e refinamento. Quando Bruno, o jovem de Recife, começou a dar aulas de céu, enfrentou resistência inicial, como a desconfiança de potenciais alunos ou a concorrência com profissionais mais experientes. No entanto, ele persistiu, ajustou sua abordagem e, com o tempo, transformou uma habilidade básica em uma fonte de renda estável e, posteriormente, em uma carreira sólida. A mentalidade de escassez também desempenha um papel crucial nesse contexto. Quando alguém se concentra apenas no que falta, acaba bloqueando a percepção das oportunidades que já existem. A frase "eu não tenho nada" é um exemplo clássico desse padrão, pois ignora os recursos disponíveis, por menores que sejam. A Cabala propõe uma mudança de perspectiva. Em vez de focar no vazio, é preciso reconhecer o potencial contido nele. Isso não significa negar as dificuldades, mas sim enxerga-las como parte de um processo maior, no qual cada etapa contribui para o resultado final. Para aplicar esses conceitos na prática, é fundamental desenvolver a paciência e a disciplina. Isso inclui estabelecer metas claras, mas também estar aberto a ajustes ao longo do caminho. Por exemplo, alguém que decide empreender pode começar com um pequeno investimento, testar o mercado e, aos poucos, expandir suas operações. A pressa em alcançar resultados grandiosos logo no início pode levar a decisões precipitadas, como endividamentos desnecessários ou parcerias mal avaliadas. Além disso, é importante cultivar uma relação saudável com o dinheiro. Muitas pessoas associam prosperidade apenas ao acúmulo de bens materiais, mas a Cabala ensina que a verdadeira abundância está no equilíbrio entre dar e receber. Isso significa valorizar o que se tem, sem cair na armadilha de acreditar que a felicidade depende exclusivamente de posses. Silvio Santos, por exemplo, sempre manteve uma postura generosa, mas também soube proteger seus interesses, garantindo que suas ações estivessem alinhadas com seus objetivos de longo prazo. Por fim, é essencial lembrar que o processo de transformação exige consistência. Não se trata apenas de adotar uma nova mentalidade, mas de incorporá-la no dia a dia através de pequenas ações. Seja dedicando tempo para aprimorar uma habilidade, seja buscando oportunidades de troca justa, cada passo contribui para a construção de uma realidade mais próspera. A história de Bruno, assim como a de Silvio Santos, mostra que, quando se reconhece o potencial no que parece insignificante e se mantém o foco no processo, os resultados acabam se manifestando de forma natural. O ar pode ser algo simples, como o ar que respira, a água que bebe ou a oportunidade de recomeçar um novo dia. O importante é que essas declarações sejam feitas com sinceridade, sem pressa, permitindo que a gratidão se estabeleça como um estado de espírito. A prática não se limita apenas ao momento da manhã. Ao longo do dia, sempre que surgir uma dificuldade ou uma sensação de escassez, aproveite
proposta e interromper o fluxo de pensamentos negativos e substituí-los por uma afirmação de reconhecimento. Por exemplo, ao se deparar com uma conta inesperada, em vez de dizer isso vai me arruinar, a sugestão e reformular. Tenho recursos para lidar com isso e essa situação está me ensinando a administrar melhor. Essa mudança de perspectiva não elimina os desafios, mas altera a forma como são enfrentados. Cabala reforça que a bencal não e um ato passivo, mas uma ferramenta ativa de transformação. Quando alguém abencou o próprio trabalho, reconhecendo seu valor e propósito, atrai mais oportunidades alinhadas a essa energia. Da mesma forma, ao abençoar os recursos que já possui, mesmo que modestos, cria-se um campo propício para que eles se multipliquem. Não se trata de negar as limitações, mas de focar no que já existe como ponto de partida. Um exemplo prático dessa abordagem pode ser observado na trajetória de empreendedores que, mesmo em contextos adversos, mantiveram uma postura de gratidão. Em vez de se concentrarem no que faltava, eles celebraram pequenas vitorias, como um cliente novo ou um feedback positivo. Essa atitude não apenas manteve a motivação, mas também gerou um ciclo de atracal de mais situações favoráveis. A lógica por trás disso é clara: o que se valoriza tende a se expandir. Por fim, a aplicação desses princípios exige consistência. Não basta adotar as práticas por alguns dias e esperar resultados imediatos. A transformação ocorre de maneira gradual à medida que os novos hábitos se enraizam. A confiança absoluta, a fala consciente, o esforço equilibrado e a gratidão não são soluções mágicas, mas ferramentas que, quando usadas com disciplina, reconfiguram a relação com a realidade. O processo pode ser desafiador, especialmente em momentos de incerteza, mas é justamente nesses momentos que a diferença entre quem desiste e quem persiste se torna mais evidente. Realizar uma ação concreta de contribuição, por menor que seja. Pode ser um gesto de ajuda a alguém próximo, uma doação simbólica ou até mesmo um ato de serviço voluntário. O objetivo não é a grandiosidade do gesto, mas a disposição em direcionar energia para além das próprias necessidades. Essa prática reforça a ideia de que a abundância se expande quando há circulação, não quando há retenção. O processo de aplicação dessas chaves exige consistência. Não se trata de adotar todas as práticas de uma só vez, mas de incorporá-las progressivamente, observando como cada uma delas influencia a percepção e as ações. A primeira mudança perceptível costuma ocorrer na forma como se enxerga o cotidiano. Pequenas oportunidades antes despercebidas passam a ser reconhecidas, e a relação com recursos como tempo, dinheiro e habilidade se torna mais consciente. A conexão com a fonte infinita, mencionada na sétima chave, não depende de rituais específicos, mas de uma postura interna. Pode ser cultivada por meio da meditação, da reflexão silenciosa ou mesmo de momentos de contemplação na natureza. O essencial é criar um espaço para se desligar do fluxo constante de estímulos externos e reconectar-se com uma dimensão mais ampla da existência. Os resultados não surgem de forma linear, mas sim como consequência de um alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Quando esses elementos estão em harmonia, as circunstâncias externas tendem a se reorganizar de maneira favorável. Isso não significa ausência de desafios, mas sim uma maior capacidade de enfrentá-los com clareza e determinação. A implementação dessas práticas não exige crenças religiosas específicas, pois seus fundamentos são universais. O que importa é a disposição em experimentar, ajustar e persistir, mesmo quando os efeitos não são imediatos. A transformação ocorre de dentro para fora e cada passo dado nesse sentido contribui para a construção de uma nova realidade. Selecionar uma pessoa que possa ser apoiada de alguma forma durante a semana. A ajuda não precisa envolver recursos financeiros, pode ser oferecida por meio de tempo, conhecimento ou um gesto simples. A ação deve ser realizada sem expectativa de retorno, como parte de um exercício de contribuição. Essa prática visa fortalecer a conexão com um propósito maior, permitindo que pequenos atos de generosidade gerem impactos positivos. Há um conceito presente em tradições espirituais que sugere que, ao iniciar um processo de transformação interna, o indivíduo pode enfrentar provas. Esses momentos não têm como objetivo dificultar o caminho, mas sim verificar a consistência das mudanças adotadas. Portanto, eventuais desafios que surjam após o início dessas práticas não devem ser interpretados como sinais de erro, mas como oportunidades de confirmação e crescimento. A persistência diante dessas situações, aliada à manutenção dos princípios adotados,
tende a consolidar os resultados desejados. Exemplos históricos demonstram que figuras que alcançaram objetivos significativos passaram por períodos de teste nos quais a resiliência foi fundamental para avançar. Cada superacal contribuiu para o fortalecimento de suas trajetórias. Para auxiliar na aplicação diária desses conceitos, existe um mantra tradicional que pode ser utilizado como ferramenta de foco e intenção. Ele está disponível nos comentários fixados do material de referência. Aqueles que acompanharam este ponto são convidados a registrar nos comentários uma frase que reforce seu compromisso com a proposta apresentada. A declaração pública tende a reforçar a determinação e a aumentar as chances de concretização dos objetivos. Caso o conteúdo tenha sido relevante, sugere-se compartilhá-lo com pessoas que possam se beneficiar, além de interagir por meio de curtidas e inscrições no canal. No próximo material, serão apresentadas 3 oráculos breves, originárias de uma tradição específica, que tem como propósito auxiliar na abertura de oportunidades que, até então, pareciam inacessíveis. A participação é recomendada para quem busca aprofundar o tema.